A ânsia de liberdade encontra-se íncita no ser humano por constituir-se uma das leis da vida. A lei de liberdade de pensamento, de palavra e de ação é conferida ao ser humano que, da maneira como a utilize, será responsabilizado pela própria consciência que reflete o divino pensamento. Como é natural, o anseio da busca dos mesmos direitos que ao homem sempre foram concedidos, ou pelo menos da sua equiparação, sempre repuntou através da história, quando algumas mulheres, impossibilitadas de lograr o triunfo anelado, conseguiram-no através da maternidade, da beleza, da sedução sexual, da astúcia, da inteligência, da santidade, como ocorreu com Dalila, Judite, a rainha de Sabá, Cleópatra, Maria de Nazaré, Teodósia, Teodora, Santa Teresa de Ávila e as pioneiras nas ciências, na filosofia, nas artes, nas religiões. Elas e muitas outras abriram o espaço para o respeito de que são credoras todas as mulheres, encontrando maior ressonância em face do desenvolvimento cultural do século passado, no movimento denominado feminismo. A ideia feliz, iniciada por verdadeiras heroínas, que foram imoladas umas, outras execradas e perseguidas, encontrou vultos de alta magnitude, que reuniram a inteligência ao sentimento, demonstrando que a fragilidade orgânica de forma alguma tem a ver com a ausência de valores administrativos, de conhecimentos gerais, de especificidade tecnológica. Por fim, na segunda metade do século passado, quando da superação de muitos dos preconceitos ancestrais em várias áreas do comportamento humano, o que sempre gerou dificuldades nos relacionamentos e graves conflitos psicológicos, ergueu-se a bandeira dos direitos da mulher, abruptamente, enfrentando as antiquadas discriminações, torpes no seu conteúdo e cruéis na sua aplicação, exigindo leis e oportunidades justas para todos os cidadãos. Como é compreensível, a rebelião sexual foi o estopim que produziu o grande impacto social em relação às mulheres insatisfeitas e infelizes. Graças aos impositivos da ignorância e da perversidade, após os relatórios Hitt, demonstrando quanto a mulher era objeto do erotismo, das aberrações masculinas, desrespeitadas nos seus sentimentos, sem o menor direito às sensações da afetividade e do conúbio físico, ao mesmo tempo desvelando os inúmeros conflitos masculinos disfarçados de machismo vergonhoso. Espíritos em processo de crescimento, ambos os sexos experimentam equivalentes dificuldades e tormentos na maneira de expressar-se, como decorrência das experiências transatas, infelizes umas, perturbadoras outras, mal-sucedidas muitas. A represa das emoções começou a romper-se e personagens atormentadas, utilizando-se da oportunidade, passaram a comandar o novo movimento, sem dar-se conta da intolerância e do ressentimento mal contido, desafiando os canores ancestrais e os conceitos de então, desbordando em exagerados comportamentos que nada têm a ver com a dignidade, o equilíbrio e os direitos femininos. Como prejuízos iniciais, em um movimento de tal significado, no qual são necessárias as adaptações psicológicas em face dos traumas de curso demorado através dos tempos, houve a irrupção da liberdade que se vem fazendo libertina, como olvido dos reais compromissos, substituídos pelos vícios masculinos que a mulher parecia invejar. O tabagismo, o alcoolismo, hoje em expressão mais volumosa em alguns países entre as mulheres, o sexo licencioso e vulgar, dando surgimento a novos conflitos desgastantes e perturbadores que decorrem do prazer sem emoção, do gozo sem amor, do tédio,
após a vivência do anelado que não preenche o vazio existencial. A depressão, a síndrome do pânico e outros conflitos substituem os anteriores da timidez, do medo, da discriminação, a estes muitas vezes somando, demonstrando que algo não está funcionando como seria de desejar. A necessidade, porém, de autoafirmação, de autoconfiança, de demonstração da personalidade, numa espécie de desforço que dormia no inconsciente, tem levado muitas mulheres a opor-se terminantemente à maternidade, justificando a necessidade de triunfar no trabalho, na profissão, no mundo dos negócios, como se uma opção eliminasse ou impedisse a outra. Os homens, pelo mau hábito de considerar a sua suposta superioridade, sempre delegaram à mulher o provimento moral da família, a sustentação emocional do lar e dos filhos, ficando ao largo das responsabilidades dessa natureza. Muitas vezes, igualmente, fecundou a mulher e a abandonou, empurrando-a para a prostituição ou desespero, olvidando-se totalmente da família. Poder-se-á, porém, aguardar um dia no qual homens e mulheres, perfeitamente integrados nas suas funções emocionais, sociais, fisiológicas e mentais, se harmonizarão sem hostilidades reais ou disfarçadas, sem bengalas psicológicas de superioridade ou conflitos de inferioridade? Sem qualquer dúvida, porque esta é a fatalidade da lei do progresso da vida. Trabalhando-se pela conquista da individualização de cada ser, o processo de evolução se encarregará de unir as criaturas em perfeita identificação de propósito e de objetivos morais, dando lugar a uma geração nova, conforme anelada por